A Zona Leste abriga o templo mais antigo da cidade de São Paulo. Sob a orientação do carpinteiro e bandeirante Fernão de Munhoz, a Capela de São Miguel Arcanjo foi construída pelos índios guianazes em 1622. A igreja foi um dos primeiros prédios tombados pelo patrimônio histórico e artístico nacional. A Capela de São Miguel Arcanjo, também conhecida como Capela dos Índios, foi criada sob a orientação do carpinteiro e bandeirante Fernão de Munhoz, junto com o padre José de Anchieta. Ela foi construída pelos índios guianazes no ano de 1560, mas foi demolida e reconstruída em 1622. Mas então, por que o nome São Miguel Arcanjo? São Miguel é visto como o que defende o trono celestial, príncipe, guerreiro e chefe supremo dos anjos, sendo padroeiro da Igreja Católica, além de ser considerado como arcanjo da justiça e do arrependimento. O nome Miguel significa semelhança de Deus. A Igreja de São Miguel foi tombada pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN, em 1938, sendo que o seu diretor, o arquiteto Luiz Saia, dirigiu pessoalmente o seu restauro entre 1939 e 1940. Depois disso, a igreja tem recebido pequenos reparos, além de um projeto de restauração, solucionando problemas estruturais e transformando a velha igreja em um dinâmico espaço cultural. O último restauro aconteceu entre 2006 e 2010, que revitalizou a arquitetura histórica, recuperou vários elementos artísticos e ornamentos que até então estavam escondidos ou deteriorados pelo tempo, além dos objetos encontrados no extenso e importante sítio arqueológico. A restauração contemplou o estudo, cadastramento e mapeamento geofísico do terreno. As principais alterações foram na cobertura, estrutura de madeira, paredes, portas, janelas, piso e a restauração dos elementos artísticos. Em 1560, índios guianás se desentenderam com os colonos da então Vila de São Paulo de Piratininga. Comandados por Piquerubi e receosos de perder esses índios, a Companhia de Jesus delegou ao padre José de Anchieta a missão de reencontrá-los. Um percurso difícil à época, parte por terra, parte pelo rio Tietê. Quando chegou ao local, o religioso tratou de renomear o povoado como São Miguel de Ururaí. Ali ergueu uma pequena capela de bambu e sapé. Nascia o bairro de São Miguel Paulista e, devido à sua posição estratégica, a aldeia destacou-se como um posto avançado na área de vigilância da Vila de São Paulo contra os ataques dos nativos inimigos da fé católica. A primeira denominação do bairro foi Aldeia de Ururaí, palavra usada por índios guianás em referência ao rio Tietê. Naquelas terras, em 1560, o padre Anchieta reencontrou um grupo de guianás que havia abandonado as imediações do Colégio Jesuíta de São Paulo. Uma capelinha foi erguida para marcar a presença cristã na aldeia e dar sequência à catequização dos índios. Era o início da história de São Miguel Paulista. Toda essa importante reforma resultou em uma coesa preservação do monumento e, sobretudo, uma qualificação e estruturação de seu uso. A igreja, que desde o início se notabilizou pela incorporação das comunidades locais, 4 séculos depois, continua mantendo de pé suas aspirações iniciais. Como um dos primeiros bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e preservação da casa, há 80 anos houve um acordo com a sociedade em suspender o uso religioso. Optou-se em organizar visitações com vitrines, painéis e placas, onde serão apresentadas pesquisas arqueológicas, história e influência dos povos da região, ou seja, índios, jesuítas, franciscanos, colonizadores e imigrantes nordestinos. Semanalmente, as escolas da região visitam a igreja para conhecer um pouco da sua história e também perceberem a riqueza do lugar onde vivem. Essas visitas guiadas levantam a estima dos alunos, pois os faz perceber a importância daquela região para a cidade de São Paulo. Todos os sábados ocorrem disputados casamentos. As missas chegam a atrair milhares de pessoas. A igreja é tão importante na vida local que o aniversário do bairro não é comemorado na data de sua fundação, e sim em 29 de setembro, dia devotado por José de Anchieta, padroeiro do bairro e da capela, que há 454 anos olha pelos que lá vivem em São Miguel.